Bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos aqui para revermos esse tema para quem já viu e para estudarmos novamente para quem não viu. Esse é um tema que no Centro Espírita nós trabalhamos bastante porque é muito importante. E no final nós vamos explicar por que estamos apresentando ele hoje. Com certeza todos já devem ter lido o livro Nosso Lar. Quem não leu, recomendo que leiam, porque nos traz informações importantes sobre a vida espiritual. E quando os espíritos retornam depois da morte para nos dizer o que acontece no plano espiritual, é para que nós nos preparemos aqui, porque todos nós vamos retornar ao mundo espiritual pelo fenômeno que nós chamamos de morte. Quem lembra do livro Nosso Lar vai se recordar de que André Luiz passou um bom tempo nas zonas inferiores chamadas de umbral, cerca de 8, 9 anos. E ele sofreu durante todo esse tempo, até que, num determinado momento, ele começou a pensar em Deus. E fez uma prece sincera, chorosa, do fundo do seu coração. E foi nesse momento que ele abriu a possibilidade de ser socorrido pelo ministro Clarencio e seus auxiliares. Então, a prece tem uma importância vital na nossa vida, para os momentos bons, mas muito especialmente para os momentos mais difíceis da nossa vida. Daí que nós precisamos adquirir o hábito da oração. Porque quando nós estivermos sozinhos, desesperados, com a mente às vezes perturbada, nós precisamos lembrar da prece. Foi a prece que salvou André Luiz daquele sofrimento. E nós precisamos ensinar isso também aos nossos filhos. Porque nós podemos ter certas forças internas que nos ajudam a superar os nossos problemas, mas nós não sabemos quais são as forças dos nossos filhos. Então, a oração precisa ser um hábito que nós ensinamos aos nossos filhos, não só no centro espírita, que é apenas uma vez por semana, mas é preciso dizer a eles, ensinar a eles, estar com eles orando todos os dias, pelo menos à noite antes de dormir, preparando o desdobramento pelo sono. No Evangelho do Lar, ensinar os nossos filhos a importância da oração. Como nós dissemos, é a prece que vai nos conectar com Deus, com os bons espíritos, com Jesus. É muito importante. Quando nós estamos sozinhos, por exemplo, no hospital, sem um familiar poder entrar, como aconteceu durante a pandemia, vai ser a prece que vai ser a fortaleza necessária para que nós não nos desesperemos. E nós vamos entender aqui como é que funciona a prece. Não é místico, não é um fato sobrenatural, não é uma fantasia, é um fato material. Mas nós vamos entender como que é isso aí. Nós temos que lembrar que existe Deus, que é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, que criou a matéria, que criou o espírito, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Do princípio inteligente saímos todos nós. Somos frutos de um processo evolutivo de milhões de anos até chegarmos neste ponto. Nós já somos seres evoluídos. E quando nós pensamos em Deus, quando pensamos em espiritualidade, quando pensamos em religiosidade, nós já estamos em melhores condições do que uma grande parte da nossa humanidade que permanece cética, desconfiada, em dúvida ou materialista. Nós já acreditamos em Deus, o que é uma grande coisa. Às vezes nós só precisamos fortalecer essa nossa conexão com Deus. Então, do princípio inteligente saem todos nós que somos seres inteligentes. E do fluido cósmico universal sai toda a matéria que existe. A matéria só tem uma finalidade, que é ajudar o espírito a evoluir
na sua trajetória de retorno para Deus. E aí entra um instrumento muito importante, que é uma faculdade do espírito, que se chama pensamento. É pelo pensamento que nós elaboramos ideias, que nós exteriorizamos o que nós somos, e é pelo pensamento que nós recebemos as informações, os sentimentos das pessoas com as quais nós convivemos. Então é importante nós entendermos o que é o pensamento. O pensamento é o fluxo energético de cada espírito, em diversos tipos de ondas ou raios, propagando-se no fluido cósmico universal. Opa, pensamento é onda? É uma onda, como diz André Luiz, mento-eletromagnética, a semelhança das ondas eletromagnéticas que nós conhecemos aqui na Terra, como a onda do celular. Nós nos comunicamos hoje de uma maneira muito prática, muito rápida, a qualquer distância, por causa da onda eletromagnética. E por essa onda nós transmitimos tipos, elementos escritos, mensagens, transmitimos imagens, transmitimos sons, né? Vídeos, podemos fazer uma interlocução muito completa quase, só falta o cheiro, mas já estão descobrindo aí como é que faz isso, para nós transmitirmos também o cheiro. Não transmitimos objetivamente ainda os sentimentos, a não ser um kkk, uma carinha feia, que já significa alguma coisa, mas não um sentimento real, porque eu posso dar um kkk sarcástico, ou mesmo estar mascarando um sentimento por trás. Mas quando nós tratamos de pensamentos, não há como disfarçar, porque nós exteriorizamos pelo pensamento aquilo que realmente nós somos. Essa onda eletromagnética, ela é passiva diante do espírito. Então, é o sentimento do emissor, nosso sentimento, que vai qualificar essa onda. Então, se eu tenho um sentimento de raiva, o meu pensamento vai exteriorizar uma onda de baixa frequência, canalizada com vibrações de raiva. Se eu estou triste, meu pensamento vai carregar esse sentimento de tristeza. Tem uma qualificação. É como a luz que se decompõe em várias cores. O nosso pensamento ele é codificado também em diversas frequências conforme os nossos sentimentos. Então, quando eu penso com um sentimento de raiva, eu estou espalhando a raiva por todo o universo. E o pensamento flui numa velocidade acima da velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. No piscar de um olho, a luz já deu 7 voltas no planeta. Imagine então o pensamento que alcança os espíritos em quaisquer lugares que eles estejam. Então vejamos como que é importante nós trabalharmos a questão do pensamento e do sentimento. A força do pensamento está relacionada com a evolução espiritual e é maior segundo a capacidade de concentração e o teor de persistência no objetivo. Quanto mais eu foco o meu pensamento em alguma coisa, mais poder tem o meu pensamento. Seja de amor, quando estou apaixonado e penso constantemente na pessoa que eu amo, ou no ódio, quando eu penso insistentemente na pessoa que eu odeio. O problema é que o ódio tem mais força entre nós, espíritos inferiores, do que o próprio amor, que estamos ainda aprimorando. De tal maneira, cuidado com os nossos pensamentos de raiva, de ódio, que são contrários à lei de Deus, porque a lei de Deus é só o bem. É nossa obrigação pensar no bem. E quando nós pensamos no mal, nós estamos infringindo a lei de Deus, seja qual for o nosso tipo de pensamento que nós tenhamos. Então, quanto mais poder mental, quanto mais concentração eu estiver com o meu pensamento, mais poder ele tem. Mais altitude ele ganha nas esferas superiores. E os espíritos superiores vão ouvir as nossas preces. A prece é sempre um pensamento elevado, nós vamos ver. Então, o pensamento é o meio essencial de manifestação do espírito e de comunicação com o meio exterior.
se nós estamos sendo convidados a disciplinar as nossas ações, a disciplinar a nossa voz, chegaremos num momento em que será necessário nós disciplinarmos também o nosso pensamento. Aqui nós disfarçamos o nosso pensamento por causa da carcaça física. Eu vi uma vez na internet assim: se você não gosta do que eu falo, imagina se soubesse o que eu penso. Nós vivemos em sociedade com máscaras, vivemos nos disfarçando, o que é uma necessidade neste mundo em que nós vivemos. Porque se nós soubéssemos tudo que os outros estão pensando, seria um caos generalizado aqui na Terra. As guerras da Ucrânia e lá de Israel seriam as nossas guerras sociais, uma guerra civil aqui neste nosso país. Então é preciso nós cuidarmos do nosso pensamento. Porque se nós disfarçamos os nossos pensamentos aqui entre nós não conseguimos disfarçar em relação aos espíritos superiores e aos espíritos que estão na mesma faixa evolutiva em que nós nos encontramos. Ou seja, como nós somos espíritos inferiores, encarnados, os desencarnados estão sintonizando conosco, estão nos observando, estão percebendo o que nós estamos pensando. Então, quando eu penso mal de alguém, um espírito inferior vai perceber que eu penso mal desse alguém e vai tentar nos obsediar, nos perturbar, para elevar, aumentar esse sentimento negativo que eu tenho contra alguém, me levando a ter atitudes que poderão prejudicar a minha vida. Discutindo, brigando, matando o meu próximo. Então, também é importante, dentro do conhecimento espírita, que nós comecemos a disciplinar o nosso pensamento. Sei que é difícil. A gente tem o hábito mental. Nós pensamos muito mal na nossa trajetória espiritual, na nossa história. Porque a nossa história é de guerra, é de conflito. Nós estamos crescendo ainda. Então, disciplinar o pensamento é algo muito difícil. O autoconhecimento é importante. Então, todas as vezes que nós identificarmos um pensamento ruim, dá uma chacoalhada na cabeça, joga o pensamento fora, vai pensar em outras coisas. O problema não está em ter um rápido pensamento ruim. O problema está em nós termos um pensamento ruim recorrente, ao qual nós damos abertura, pensando repetidamente em coisa ruim. Allan Kardec, aqui nós tratamos dos fluidos, Allan Kardec chamou de fluidos as substâncias do mundo espiritual. São derivados de matéria elementar, que é o fluido cósmico universal. Ou seja, quando nós estamos pensando, nós estamos enviando fluidos nossos, nosso perispírito. São os fluidos que carregam um potencial vibratório. Não sei se vocês sabem, a luz, ela carrega fótons. Fótons são pacotinhos de energias ou de forças que produzem determinado tipo de vibração, que produzem um determinado tipo de iluminação. Mais clara, mais escura, mais amarela, mais vermelha, mais azul. Acontece a mesma coisa com relação ao pensamento. O nosso pensamento exteriorizado, ele carrega pacotinhos, que André Luiz chamou de fótons mentais. E são esses pacotinhos que têm uma frequência boa ou ruim, maior ou menor, mais escura, mais iluminada, que vai afetar as pessoas com as quais nós convivemos. Então, quando nós estamos pensando em relação a alguém, nós estamos enviando fluidos, matéria, que é boa ou é ruim, conforme a nossa maneira de pensar. Então, esses fluidos podem ser modificados, assimilados ou exteriorizados, segundo a vontade do Espírito. Ou seja, nós estamos exteriorizando, mas nós também estamos recebendo fluidos. Quando eu abraço um amigo que está triste, depressivo, ou eu dou fluidos bons para ele, ou estou recebendo fluidos baixos, negativos dele. E é por isso que muitas vezes eu converso com alguém e digo assim, puxa, conversei com fulano e saí mal, estou ruim.
é porque você se deixou influenciar, receber aqueles fluidos. Isso é importante de saber quando nós tratamos do passe. Por quê? Porque nós vamos exteriorizar para as pessoas uma carga de fluidos, de energias que vão auxiliar aquela pessoa. Então, eu preciso estar bem para poder ajudar as pessoas. Se eu não estou bem, se eu estou depressivo, triste, eu não tenho condições de ajudar, eu preciso receber. Então, a prece é esta exteriorização de um pensamento elevado, uma onda mental elevada, que vai alcançar mais ou menos esferas dos espíritos bons que vão poder nos ajudar. Então, prece é sempre um pensamento bom. Se eu estou pensando mal, fazendo pedidos para o mal, não é uma prece, é uma invocação ou uma evocação que vai ser atendida não por espíritos bons, mas por espíritos ruins. Então, se eu penso em destruir o meu vizinho, se eu estou desejando ódio para ele, quem vai atender as minhas súplicas serão os espíritos inferiores, perturbando o outro e perturbando também a mim mesmo. Então, esse pensamento elevado, positivo, bom, para coisas boas, pode ser dirigido a Deus, para o chefão, a Jesus, o subchefe, entre nós aqui, ou aos espíritos bons. Existe um exército de espíritos bons em nome de Jesus que cuidam do nosso planeta. Então, quando eu faço uma prece a Deus, Deus nos atende através dos espíritos bons. Quando eu faço uma prece a um espírito bom, tipo Bezerra de Menezes, Maria, Eurípides Barçanufo, quem atende, eles atendem em nome de Deus. Então, tudo acontece com a permissão de Deus, mas não é Deus que vem pessoalmente nos atender. Porque Ele estabeleceu que nós devemos cuidar de nós mesmos. Como os pais cuidam dos seus filhos, todos nós devemos cuidar uns dos outros, porque a lei é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos cuidar um do outro. É assim que nós evoluímos, assim que nós progredimos. Qual o objetivo da prece? Podemos louvar a Deus, podemos agradecer a Deus, como deveríamos fazer por muitas coisas, mas em geral nós fazemos o quê? Pedimos para Deus, para atender às nossas necessidades. Podemos fazer isso? Podemos pedir? Podemos. Os amigos espirituais esperam que nós peçamos a eles. Quando as pessoas doentes se aproximavam de Jesus, o que ele perguntava para as pessoas? O que queres que eu te faça? Na passagem do cego, né? O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então, você vê, você está curado. Então, nós precisamos pedir, mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pedimos para que os nossos pedidos sejam realmente pedidos elevados. Nem sempre nós sabemos pedir. Tem palavras certas para pedir? Não. Nós podemos falar de qualquer jeito, porque Deus vai entender a nossa intenção. Ele nos conhece mais do que nós imaginamos. No fundo, nós não precisaríamos nem pedir. Mas o pedido é um ato de humildade, como aconteceu com André Luiz. Ele se reconheceu pequeno diante de Deus, reconheceu a grandeza de Deus. Então, a prece é um ato de humildade. É um ato em que eu me conecto com Deus, porque Deus permanentemente está nos enviando as suas bênçãos. O Clarencio, a pedido da mãe do André Luiz, passava frequentemente onde estava o André. Por que não o socorreu antes? Porque ele ainda não estava preparado emocionalmente para ser socorrido. Ele precisava sofrer mais, ele precisava, como se diz, abaixar a crista, né? Ele precisava ser mais humilde, reconhecer Deus. Mas quando ele fez isso, Clarencio estava ali, quer dizer, os espíritos bons estavam ali para socorrê-lo. Então, a prece
É isso, é a minha humildade, é o reconhecimento de que Deus é realmente o Pai amoroso, superior, perfeito, que cuida de todos nós. Então, qualquer palavra, não precisa ser uma prece decorada. Nós fazemos o Pai Nosso aqui, às vezes, ou frequentemente, porque as pessoas estão acostumadas com o Pai Nosso e se conectam. E Jesus recomendou o Pai Nosso porque os judeus não sabiam orar. Mestre, nos ensine a orar. Então ele ensinou uma prece simples do Pai Nosso para aquele tempo. Mas nós não precisamos ficar restritos ao Pai Nosso. E muito menos devemos fazer o Pai Nosso mecanicamente. Porque o que importa é o sentimento. Então eu posso ler uma prece? Posso. Desde que eu faça com compulsão, né, com emoção, com sentimento. Porque às vezes eu não sei expressar um sentimento. Às vezes eu gosto daquela prece que traz palavras bonitas, que representam aquilo que eu penso, mas eu preciso colocar sentimento. Ler da boca para fora não serve, não. A prece deve demorar quanto tempo? Não importa. Não é por muito orardes que sereis atendidos, disse Jesus. Né? Deus me ajude numa situação difícil. Eu estou no trânsito, está lá uma situação de perigo. Não vai dar tempo de eu parar para fazer o Pai Nosso. Né? Deus me ajude com sinceridade, já abre possibilidades de ser atendido pela espiritualidade superior. Né? Devo fazer a prece em pensamento ou em voz alta? Também não importa. Os espíritos nos escutam o pensamento, saindo da mente, ou das nossas palavras. Não precisa. Se eu acho que eu vou fortalecer a minha fé fazendo uma prece em voz alta, que eu faça. Né? Mas se eu acho suficiente fazer uma prece mental, ou estou num ambiente em que não seja possível eu fazer uma prece em voz alta, no hospital, no meio de pessoas, às vezes você está conversando com uma pessoa chata, né? Você fica lá, Pai Nosso que está no céu, santificado, me livre dessa pessoa, né? Mentalmente, né? Porque os espíritos vão nos ajudar. O problema é quando nós somos o chato, né? Onde posso fazer a prece? Em qualquer lugar. Está no seu serviço, está cheio de problema, conflito, vai para o banheiro e ore. Ah, mas os espíritos vão entrar no banheiro comigo. Qual é o problema? Os espíritos bons nos respeitam. É como um pai, como uma mãe, que vão estar nos respeitando. Em qualquer situação, nós podemos fazer uma oração. Quantas vezes por dia? Quantas acharem necessárias. Vai cedo. Está indo para o trânsito? Ore. Está trabalhando? Ore. Está almoçando? Ore. A oração é pensamento positivo. Não é repetir o Pai Nosso ou qualquer prece. É estar pensando positivamente. Obrigado, Senhor, por este alimento que eu vou comer aqui. Quem está com raiva não deve comer, porque o pensamento raivoso destrói os nutrientes do alimento. Lá em Nosso Lar, tem essa passagem. A neta da dona Laura está tendo sentimentos ruins, e eles estavam na hora da refeição, e ela estava lá no quarto. Aí a dona Laura disse que lá as pessoas com pensamentos negativos não vão à mesa, porque os pensamentos destroem os alimentos fluídicos próprios do mundo espiritual. E nós fazemos aqui. Quantas vezes nós estamos bravos, nervosos, comemos e ficamos com dor de estômago, com má digestão, com diarreia, porque nós, com os nossos pensamentos, destruímos o alimento que ingerimos. Preciso ficar numa determinada posição? Se fosse necessário, quem não tem braço, quem não tem perna, quem está doente, não poderia orar. Oração é pensamento. Se eu estou em condições de pensar, eu posso orar de qualquer jeito, não preciso colocar mãos, pés, em qualquer posição, nada. Posso pedir para alguém orar por mim? Pode. Você só não pode
transferir para o outro as súplicas que você precisa fazer. É muito comum, você vai lá no centro, aí eu vou, ore por mim. Só que o outro vai para o bar. Né? Então ele pede para você orar por ele, mas ele vai para o bar. Né? Encher a cara. Não. A prece mais importante é aquela que eu faço. Porque eu sei das minhas necessidades. Eu sei das minhas dores, das minhas aflições. Então, eu tenho condições de fazer uma prece com profundidade, com sentimento. E assim ela será mais facilmente ouvida pelos espíritos superiores. Posso orar por alguém que morreu? Posso. Os desencarnados também têm necessidades espirituais, emocionais, sentimentais, até físicas. E nós podemos orar por eles e eles serão auxiliados conforme a necessidade. Minha prece tem força? A sua prece tem mais força, como eu disse, de qualquer um. Basta você fazer com fé, com sinceridade. A tua fé é capaz de mover montanhas, montanhas de problemas, de dores, de dificuldades, desde que você realmente faça isso com fé, com fervor. Meus pedidos serão atendidos? Aí já é outra história. Nós somos juízes, né? Aí os advogados que estão aqui, né? Requer respeitosamente a vossa excelência. Aí o juiz fala assim, infelizmente eu indefiro. O advogado sai xingando o juiz, endereçando pensamentos vibratórios. Se a gente não fizesse prece no fórum, nós estaríamos mortos. Então, a prece nos protege também de pensamentos inferiores dos outros. Deus atende às nossas súplicas conforme as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Qual é o pai que, tendo um filho que está gripado, com dengue, pai, eu quero tomar sorvete. Você dá o sorvete para ele? Dá o refrigerante gelado? Não, não dá. Porque você sabe qual é a necessidade, qual é o perigo para ele se ele ingerir um líquido gelado nessas condições. Assim também é Deus, os espíritos bons em relação a nós. Às vezes nós estamos pedindo coisas que nós não sabemos se realmente são boas para nós. E aí, eles não nos atendem. Nós ficamos chorosos, ficamos tristes, ficamos revoltados, mas um dia, quando nós tivermos mais consciência, nós vamos perceber que não termos sido atendidos naquela necessidade foi um bem para nós. Então, quando nós oramos, nós temos que manifestar a nossa vontade com sinceridade, com fervor, mas sabendo que Deus vai nos atender se for bom, se for educativo para nós. Às vezes, excepcionalmente, quando aquele pedido vai servir de processo educativo para nós, Ele nos concede. Pai, eu quero ganhar na loteria assim, esportiva. Não precisa ser muito, só sozinho, assim, uns 2 milhões de reais. Às vezes Deus atende, sabendo que não vai ser bom para nós. Mas Ele coloca na balança que o sofrimento que eu vou ter, tendo muito dinheiro, e às vezes perdendo todo o dinheiro, vai ser educativo para nós. Mas é muito excepcionalmente que isso acontece. Nós vamos chegar aqui no passe, que é importante para nós. Passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Ou seja, o passe é curativo. O passe restabelece a harmonia celular, a harmonia do nosso corpo. Então, é um meio de nós auxiliarmos as pessoas que estão fragilizadas fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque produz uma reharmonização. Então, o passe pode ser espiritual, humano, que seria o magnetismo, que todos nós possuímos. Como eu disse, quando a gente abraça alguém, nós já estamos transfundindo para a pessoa fluidos nossos. Eu vou ao hospital visitar um doente, eu não preciso estender as mãos sobre a pessoa, orando ali para ela, eu já estou transmitindo os meus fluidos
em benefício dela. E o misto, que é o que acontece no centro espírita. Nós oferecemos os nossos fluidos, a espiritualidade potencializa os nossos fluidos para beneficiar as pessoas que estão recebendo. Então, sobre o emissor, quer dizer, somos os passistas. No centro espírita, o passista é o trabalhador que fez um curso no qual aprendeu sobre a sua prática. Quer dizer, o meio mais eficiente de nós estarmos utilizando os nossos fluidos para atender as pessoas. Há uma certa organização, um meio, uma regra de como nós aplicarmos o passe para que a ordem e a disciplina aconteça numa casa em que nós temos várias pessoas para atender. Sabe que deve estar em boas condições de saúde e evitar os vícios e o excesso de alimentação. Então, a minha saúde qualificará os fluidos que eu vou transmitir. Minha saúde física, eu preciso estar bem fisicamente. Claro que não é qualquer problema, né? Eu estou com o dedinho do pé doendo, isso não vai me impedir de aplicar o passe. Mas eu preciso estar saudável, preciso ter forças, energia interior, né? Estar saudável, emocionalmente também, porque se eu tiver que a minha mente num turbilhão de pensamentos negativos, ruins, isso vai deteriorar os meus fluidos. E mental, porque eu preciso de concentração para aplicar o passe, preciso estar atento àquilo que eu estou fazendo. É alguém que procura sempre progredir espiritualmente e manter a vigilância e a oração. Deve ter confiança em si na espiritualidade. Procurar manter o controle emocional. Ou seja, eu preciso estar focado e cada vez mais me preparando para isso. Por isso que antes de alguém assumir a tarefa de passe na casa espírita, a pessoa passa por um treinamento, por cursos. Atualmente, o grupo da EVEF está fazendo isso. Está se reciclando quanto à transmissão dos fluidos. Qualquer deve ter o desejo sincero de ajudar aquele que recebe os fluidos. Ou seja, né, eu estou ali trabalhando, servindo, praticando a caridade. E isso deve ser a minha motivação, fazer o bem ao próximo. Então, trabalhar aplicando o passe é uma forma que eu tenho de fazer o bem também. E o bem que eu faço ao próximo é o bem que eu faço a mim mesmo. O receptor, que é aquela pessoa que recebe o passe, qualquer pessoa debilitada, seja por problemas orgânicos, emocionais ou espirituais. Seu preparo compreende a confiança, a oração e a adesão da vontade. Ou seja, eu preciso acreditar que o passe vai me beneficiar, eu preciso desejar receber o passe, por isso que eu não posso impor ao meu filho, ao meu marido, à minha mulher, vai lá tomar o passe que você está precisando, porque não adianta nada se ela não estiver conectada com isso, querendo receber o passe e acreditando que será beneficiado pelo passe. Então, no centro espírita, o passe deve ser precedido de uma oração mental, quer dizer, tanto quem recebe como quem vai dar o passe deve estar em prece. A posição para emissão é a imposição das mãos pelo tempo de um Pai Nosso. Não precisa ser um passe demorado. Quanto tempo nós levamos para tomar uma vacina? Alguns segundos. Um comprimido, mesma coisa. A espiritualidade trabalha com a velocidade do pensamento. Então, o passe, no tempo de um Pai Nosso, apenas para organizar, é o suficiente para que os espíritos trabalhem com os nossos fluidos. O receptor fica sentado e pensa em Jesus ou faz uma oração rogando o amparo. Então, eu estou na sala, eu preciso estar mentalizando, né, o Pai Nosso, essa receptividade dos fluidos. A água fluidificada é um complemento. Assim acontece, em geral, em todas as casas espíritas, né? Ou praticamente todas. E nós trouxemos esse estudo novamente, porque a IVEF está propondo uma mudança, porque, dada a quantidade de pessoas que estão aqui participando, o que é uma bênção de todos vocês estarem conosco aqui. As pessoas têm saído cerca de 11h30 ou mais tarde até aqui da casa, né? E todos têm os seus compromissos.
E nós vamos falar agora do chamado passe coletivo. Essa prática que nós temos de entrar na sala do passe e receber um passe individual é para favorecer uma maior receptividade pelo receptor. Mas todos nós aqui já aprendemos muitas coisas sobre a doutrina, nós temos vários conhecimentos e nós estamos no processo de treinamento espiritual para potencializarmos as nossas condições, as nossas habilidades espirituais. Então, o que vai ser proposto aqui, e em breve haverá uma mudança, é nós mudarmos o método de aplicação do passe do individual para o coletivo, com a possibilidade de alguém que não está fisicamente bem naquele momento, receber um passe individual, o que vai ser manifestado antes de começarmos os trabalhos aqui da EVEF. Depois, mais para frente, o Adriano vai explicar como vai funcionar aí. O que nós queremos dizer é que o passe coletivo tem tanta eficácia quanto tem o passe individual. E quanto mais nós treinarmos a nossa mente na concentração, na oração, e entendermos esse mecanismo de transmissão de fluidos da espiritualidade para nós, mais nós estaremos preparados para enfrentar as questões da vida em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer momento. E é essa a proposta da doutrina espírita para nós crescermos em espírito. Então, o passe coletivo é a irradiação de fluidos para um grupo de pessoas, os quais são fornecidos por médios e potencializados pelos espíritos bons. Ou seja, o método é o mesmo. A diferença é que não é pessoa por pessoa. Então, os benefícios são os mesmos dos passes individuais de caráter geral. Porque aqui, nesses passes que nós oferecemos, não atende especificamente um problema da pessoa. Atende, vamos supor, é a vitamina para todo mundo que vai ajudar na reharmonização. Quando necessário, a espiritualidade agenda para fazer algum tipo de atendimento individual, mas na espiritualidade. Requer de todos igualmente a fé, a oração e os pensamentos de adesão. Ou seja, é a mesma coisa. Só que ao invés de nós entrarmos lá, nós vamos ficar aqui. Eu vou comprovar isso aí, eu vou matar a cobra e mostrar a cobra aqui, com a obra Os Mensageiros. André Luiz está no posto de socorro de um posto maior que chama Campo da Paz. E lá tem vários espíritos doentes. E eles vão numa enfermaria onde tem vários espíritos, uma espécie de coma, estão num sono profundo. E eles vão lá fazer um atendimento, um benefício. E a Ismália, que é um espírito superior, é a esposa espiritual do administrador Alfredo, que está ali, ela vai fazer uma prece. Então nós vamos ver aqui, rapidamente, o resultado da prece que Ismália faz, em benefício de todos. Fixando instintivamente o alto, quer dizer, ela estava olhando, não ele, André Luiz, olhando para o alto, porque ela estava fazendo a prece, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Então, a prece de Ismália trazia do alto fluidos que caíam sobre os trabalhadores, que seriam os passistas, no nosso caso. E ele diz: tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, sobre a nossa cabeça, né? Caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Ó, todo trabalhador estava recebendo os fluidos. E aí, ó, os flocos leves desapareciam ao tocar-nos. Quer dizer, o corpo espiritual absorvia as energias, começando, porém, a sair de nossa fronte e do nosso peito. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós recebíamos, quer dizer, eles recebiam
Os fluidos saíam da mente e saíam do peito, do perispírito. Grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas, quer dizer, os espíritos em sono. Então todo mundo recebia da espiritualidade e cada um dava segundo seus potenciais, exteriorizando fluidos, energias, para atender os espíritos doentes, coletivamente. E eu vou trazer para vocês um rápido vídeo sobre o trabalho que lá na mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco, eles fazem o passe coletivo, porque lá tem também muitas pessoas e seria impossível aplicar o passe. E digamos aos nossos companheiros de mediunidade que agora está na hora deles trabalharem. Vamos então aplicar nossos passes para sairmos daqui bem ricos de alegria, com as energias renovadas. Senhor Jesus, nós te suplicamos bênçãos para nossas necessidades espirituais, humanas, sejam de que natureza for. Abençoa os companheiros de mediunidade, para que eles produzam a conexão com o mundo maior. E te pedimos por nós próprios, para que tenhamos saúde, para que progredimos, para que possamos cantar os poemas da vida eterna. Vocês já receberam o passe coletivo na voz do Divaldo Pereira Franco. Perceberam o trabalho que foi realizado? Nós temos referenciais que mostram que realmente é eficiente tanto quanto o passe individual. André Luiz, no livro Os Mensageiros, falando sobre isso, e a prática do Divaldo Pereira Franco, lá na Mansão do Caminho. Seria até dispensável os passistas. Se eu fizesse aqui uma oração que seria para favorecer a recepção dos fluidos espirituais, já seria suficiente. Mas o passe é uma oportunidade também dos passistas estarem colaborando com seus fluidos. Ao invés dos espíritos buscarem os fluidos na natureza ou em algum outro lugar, eles se aproveitam dos fluidos dos passistas para atender aqueles que estão necessitados. Era isso. Está na hora? Mais uma vez, muito obrigado, Donizete, por compartilhar conosco aí todo o seu conhecimento. Eu queria só ressaltar para todos que nós gravamos, tá? Com auxílio aqui do Chico, gravamos toda a palestra de hoje, a gente vai depois colocar no grupo da família, para que a gente assista quantas vezes forem necessárias, né, esses conhecimentos sobre a prece e o passe. E outra coisa que eu queria deixar bem claro também, o Donizete já deixou, é de que a gente em nenhum momento vai negar o passe individual para vocês. Em nenhum momento. Ele falou rapidamente lá de um segundo momento que a gente já vai ter preparado isso no início, desde lá da recepção. Quem vier e tiver a necessidade de ter o passe individual aqui dentro, a gente vai atender vocês, tá? Mas a gente vai fazer primeiro o passe coletivo. Quem estiver bem, vai poder ir embora sem ficar esperando aqui até 11h30. Ok?
A gente vai ter ainda o mês de março todo para conversar sobre isso e a gente vai esperar o momento adequado para a gente implantar o passe coletivo. Principalmente porque nós estamos trabalhando a equipe de passes para que todos estejamos prontos para o trabalho, tá bom?